Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Marina e nós estamos aqui na unidade 3 da matéria Métodos Quantitativos, gente. A gente já deu a unidade 1 e a unidade 2 e elas se encontram aqui no canal. Vocês podem achar dentro da playlist Métodos Quantitativos. Vou deixar o link da playlist aqui também embaixo aqui na descrição. Hoje nós vamos falar de medidas de posição, que são a média, a mediana e a moda. Hoje sim, nós vamos começar, não façam a carinha desse macaquinho, porque hoje sim nós vamos começar a fazer conta. Preparem a calculadora, porque hoje ela vai começar a funcionar. Então, o que a gente vai começar a aprender? Primeiro, a calcular as medidas de posição, que é a média, a mediana e a moda. Escolher sempre a medida de posição mais adequada e aplicar as medidas estatísticas a partir dessas definições. Então, gente, após aquela coleta e organização dos dados que a gente viu nas últimas aulas, a gente tem que fazer análises para tomadas de decisões. E essas análises, elas não podem se dar apenas através de planilhas de frequência, de tabelas de frequência, como a gente viu nas aulas passadas. A gente também tem que fazer cálculos para a gente poder entender tendências. Por isso que é chamado aqui de medidas de tendência ou medidas de posição central. Levando em consideração a média, a moda e a mediana, são variáveis, todas elas, quantitativas. Por quê? Para eu poder medir elas, elas têm que ser quantitativas. Quando a gente vai fazer as análises das variáveis qualitativas, a gente se restringe a analisar apenas as distribuições de frequências. Ou seja, a quantidade de vezes que cada variável daquela foi apresentada. As variáveis qualitativas são bem mais fáceis, porque a gente vai lidar com quantidades, percentuais. Então, qual é a quantidade de pessoas que têm os olhos azuis? Nós vamos pegar essa quantidade e nós vamos comparar com os outros tipos de olhos, que são da mesma variável, cor dos olhos. E aí a comparação vai ser em percentual e acabou. Eu não consigo, a não ser que eu faça comparações, que eu faça cruzamento de dados, que são análises mais aprofundadas. Mas se eu for simplesmente fazer a qualitativa, ela não me demanda muita coisa, ela não me permite muita coisa. Por isso que, inclusive, a maioria dos estudos e a maioria das pessoas, quando vão fazer um estudo, elas gostam de fazer estudos quantitativos. Porque os estudos quantitativos, quando você mede algo, as suas conclusões são muito melhores, muito maiores. Então, as medidas estatísticas informam o quê? As características importantes daquela amostra. E nós já vimos o que é amostra, o que é população, o que é tabela de frequência, tudo isso nas aulas 1 e 2. E aí, quando a gente pega essas medidas de posição, a gente usa para entender uma descrição e uma tendência. Essas medidas são chamadas de tendência central, pois elas tendem a dispor em torno dos valores. Como se a gente estivesse com um alvo aqui na nossa frente, existem a tendência central e existem as outras variáveis que estão ao redor. Por isso que a gente chama de tendência central. Porque é aonde a maioria das estatísticas e dos dados estão colocados. Então, se a gente fosse analisar mortos por Covid, e a gente for analisar aonde tem a maior quantidade de mortos em dias, vai ser aonde está no topo daquela nossa curva que a gente está analisando. A gente não está em duas curvas, estamos subindo para a segunda onda agora. A gente tem a primeira curva, que é uma montanha que ela desce, e a gente está subindo a outra, a gente não sabe se chegou no topo dela, inclusive. A gente não sabe se vai descer agora ou se a gente vai subir mais casos, porque a gente já está subindo mais casos. O topo da segunda montanha já está maior do que o topo da primeira. Quais foram as tendências? Aonde se aglomeram a maioria dos casos de mortes? No meio, que é o que nós estamos com a maior quantidade, onde está todo mundo aglomerado. Pensa nisso. Eu sei que é um exemplo ruim, mas eu preciso dar exemplos da vida real para vocês tentarem entender isso, ok?
pense nisso como se tudo aquilo dali, ao invés de forem corpos de pessoas e mortos, pense se fossem, ficou meio mórbido, né? Mas pensa se fossem qualquer outra quantidade de coisas. Exemplo, tá? Compras. Vamos transmitir essa morbidade, porque depois que eu dei o exemplo, eu até me arrependi. Não, é porque quando eu dava esse exemplo, só contextualizando, quando eu dava esse exemplo no ano passado, quando a gente estudou essa disciplina, nesse mesmo período do ano passado, a nossa curva não estava nem perto do que ela é hoje. Então, eu tentei pegar o mesmo gancho, mas não ficou legal, não. Então, vamos supor que a gente estivesse lidando com compra de ovos de Páscoa. Eu tenho uma tendência à venda de ovos de Páscoa em abril. Todas as outras épocas do ano, elas não têm uma média de venda tão grande. Então, quando eu estudo a tendência central, é justamente para entender onde está o alvo, onde está a maioria daqueles dados. E essas medidas, né, além delas, a gente tem outras medidas também, que são os quartis, os decis e os percentis, que nesse caso a gente não vê aqui nessa disciplina. Vocês vão ver isso quando vocês fizerem estatística comigo, que é um pouquinho mais avançado. Então, gente, a média é definida como o centro, o ponto de equilíbrio desse conjunto. E como que a gente calcula a média? Eu calculo uma média somando todos os números do meu conjunto de dados e dividindo pela quantidade de números. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora, para vocês tentarem entender o que eu estou falando, exemplificando. E eu estou vendo as meninas anotando, parabéns. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa mesma atitude, porque vai ficar muito mais fácil para vocês se vocês anotarem as principais, assim, as principais falas minhas, tá entendendo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui a nota de 5 alunos. Eu tenho a nota de 5 alunos. Um aluno tirou 3, um aluno tirou... Vou pegar um papel para eu ir anotando. Para a gente ir anotando junto. Então, vamos supor que eu tenho aqui 5 alunos. Anota todo mundo que está com um pedaço de papel aí. Anota as notas aí. Depois eu vou botar as notas no chat. Eu tenho 5 alunos. Um aluno tirou 3. Um aluno tirou 5, um aluno tirou 7, e o outro aluno tirou 8, e o outro aluno tirou 9. Ok? De novo, eu tenho 5 alunos que tiraram 5 notas diferentes. Um tirou 3, vou anotar aqui no chat. 3, 5, 7, 8 e 9. Ok? Eu tenho essas 5 notas. Dentro dessas 5 notas, como que eu posso tirar uma média? Vamos supor que essa sala só tem... Esse é um grupinho de alunos. Vamos fazer uma suposição aqui. Eu sou professora desses alunos, e esses alunos são alunos displicentes, são alunos que, durante a sala de aula, durante a aula, eles não interagem muito, eles não prestam atenção no que eu falo. E aí eu quero saber o seguinte: qual é a média dessa grupinho de 5 alunos? Como que eu calculo isso? Eu vou pegar esses 5 números e eu vou somar eles. Então, primeiro, 3 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9. E eu vou dividir esse somatório pela quantidade de números que eu tenho. Qual é a quantidade de números que eu tenho? 5. Então, eu vou dividir por 5. E eu vou chegar em... Alguém já fez aí para mim, falou que dá 6,4. Então, se eu vir para vocês falando assim, qual é a média da nota desse grupo de alunos específico, dessa amostra? Eu não fiz uma amostra, eu não peguei toda a população de alunos da minha sala e tirei uma amostra de 5 alunos para tirar a média deles. Eu peguei uma amostra. Nessa amostra, está me mostrando que a média deles é 6,4. Isso significa que, mesmo... E aí, se eu fosse fazer uma análise, significa que mesmo que eu tenha 2 alunos que tiraram uma nota acima da média
boa, 8 e 9, a maioria dos alunos está com nota mais baixa, senão a média teria sido mais alta. A média não saiu 6,4? Significa que a maioria dos alunos está com nota baixa, porque senão, ou quem está com baixa está com uma nota muito baixa. Isso significa que, provavelmente, se eu sou uma professora e pego um resultado desse, que eu tenho que agir de alguma forma, porque a média desses alunos está baixa. Então, vocês estão entendendo? Para que a gente mede uma média e como que a gente faz um cálculo de uma média? Se você não entendeu isso que eu falei aqui agora, segura as ondas aí que no final eu volto, tá bom? Então, vamos lá. Dentro desse cálculo aqui, tá? Esse XI aqui representa os números, ok? Isso daqui é um símbolo de somatório. Então, é o somatório de todos os números dividido pela quantidade de números. Simples assim. Então, o X representa os dados em questão. E o N é a quantidade de dados. A média, ela é afetada por todos os elementos do conjunto. Então, por exemplo, se eu tiro esse 3 aqui, que a gente acabou de fazer a conta, se eu faço uma média entre 5, 7, 8 e 9, vamos ver quanto que dá isso daqui? Ó, 5 mais 7, 8, 9, dividido por 4. 7,2. Ou seja, se eu pego aquele último aluno, que é aquele aluno mais assim, que está com a menor nota, jogo ele fora, falo assim, vou tratar esse cara aqui, vou esquecer esse cara aqui, porque senão esse cara está puxando muito para baixo a minha média. Existe um livro, inclusive, Como Mentir com Estatística, ele é ótimo, porque ele fala justamente sobre isso, que você pode mentir o que você quiser, você pode, tipo assim, pegar esse aluno, tirar ele do grupo, para você ficar bem na fita, né? Uma professora, em vez de ter a média 6,4, vai ter a média 7,2 daqueles 5 alunos. Porque, em vez de 5 alunos, eu estou analisando 4 alunos. Então, muito cuidado, porque muitas vezes quando a gente vê uma frase tipo assim, porque o número médio de casos, o número médio de não sei o que lá, cuidado com essa média, tá? Porque muitas vezes essa média, ela não está representando o todo. Eles estão pegando uma amostra que está viciada, uma amostra que é boa para eles. É igual quando alguém vai fazer quer alguém para representar a instituição de ensino, alguém vai pegar o quê? Os melhores alunos, né? Eles estão fazendo o quê? Eles não estão representando a instituição, eles estão pegando os melhores alunos para dizer que todas aquelas pessoas, aquele aluno representa todas as outras pessoas. E isso você está usando, você tá mentindo com aquilo dali, porque você está pegando pessoas que tiram nota boa para representar. É mais ou menos o que pode ser feito com médias. Mas eu vou continuar aqui, eu já vi que tem gente com dúvida, depois eu repito no final de novo. Então, um exemplo aqui claro para vocês, vamos supor que 30, 32, 44, 82 e 92 são uma amostra de qualquer tipo de dado. Isso daqui pode ser idades, ok? Idades das pessoas da família. Vamos supor que isso aqui é uma família, tem essas pessoas aqui, pai, mãe e os 3 filhos, ok? Qual é a média aqui? Eu vou somar todo. O que é a média, de novo? É o somatório de todos os dados dividido pela quantidade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, eu vou somar esses 5 números e vou dividir por 5, que dá 57. Só que vamos supor que nasceu alguém novo na família e um outro morreu. O cara de 30 anos faleceu, teve um infarto fulminante, hoje eu tô mórbida. E alguém de 2 anos nasceu. Descobriu que esse cara de 30 anos tinha um filho. Olha, eu fazendo treta, tô igual novela. Descobriu que o cara de 30 anos tinha um filho de 2 e ninguém reconhecia ele na família. Pronto. Ô, gente, a gente tem que rir das situações para a gente poder aprender, porque senão, se a gente fica aqui só bitolado na frente dos números, a gente não aprende, não.
Aí eles vão fazer de novo a média da família. A família continua com 5 pessoas. A média, que era 57, caiu para 51. Por que ela caiu para 51? Porque eu peguei um número que era 30, que estava mais ou menos alinhado com esses dois números, e botei um número muito baixo, que é 2. Então, a média vai cair. Então, a média é altamente afetada pelos números. Não existe a média, não. É por isso que vocês devem, de vez em quando, ouvir, quando vocês ouvem dados, vocês falam assim, a média móvel. O que é a média móvel? Todo dia tem um. Aí, ó, meu sogro descobriu hoje que tem uma filha de 45. Aí, viu? Pronto! Achei um caso real. Aqui não é casos de família, mas eu acabei de achar um caso real. Então, gente, quando você pensa numa média móvel, é uma média que toda hora ela vai mudar. Por quê? Porque toda hora vai entrar coisa nova. Então, se eu medir agora é uma coisa, se eu medir daqui a 5 minutos é outra coisa, se eu medir daqui a 6 minutos é outra coisa. A média, a maioria delas, se os dados não são fixos, ela se torna móvel. E aí, a outra coisa é que a média, ela apresenta, você pode manipular ela algebricamente. Tipo, você pode somar números a ela e você vai automaticamente manipular ela. Vou dar um exemplo. Se eu tenho aqui 41, 75, 64, ok? Eu tenho 3 números. Então, eu vou pegar esses 3 números e vou dividir por 3. Peguei 41 mais 75 mais 74, 64 dividir por 3, vai dar 60. Só que se eu somo 5 a cada um desses números e ainda divido por 3, o resultado final vai estar somado com 5. Então, ou seja, eu também posso interferir na média, incluindo em todos. Vamos supor que eu sou professora de vocês, e aí eu descobri que vocês estão com uma média que não está favorável, eu preciso de uma média maior. Eu vou dar 2 pontos de presente para todo mundo. Todo mundo ganhou 2 pontos! Viva! Tá. Dei 2 pontos para todo mundo. A média vai subir em quanto? 2 pontos. Ok? Se todo mundo cresce linearmente, a crescente, ela vai ser a média vai ser no mesmo nível. E o valor da média vai estar sempre entre o maior e o menor número. Então, por exemplo, eu estou aqui, 41, 75, 64. A média é igual a 60. Ou seja, ela tem que estar entre 41 e 75. Porque esse 41 é o menor número, 75 é o maior número. Então, ela sempre tem que estar no meio. Por isso que a média, ela tem que sempre estar o maior e o menor. Ela tem que estar aqui no meio. Às vezes, ela não está exatamente no meio. Ela pode estar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Porque depende de onde está a tendência. Lembra da tendência central? Para onde os números estão indo mais? Mas ela tem que estar entre um e outro. Isso é regra. Então, se você fez uma média lá e ele não está entre um e outro, você fala, opa, errei. O conceito de média e suas características mantém-se para qualquer conjunto de dados, gente. E aí, a gente vai agora entrar no que a gente chama de cálculo de média para dentro de distribuição de frequência. E eu peço encarecidamente para que, se você, por exemplo, não estava prestando atenção no que eu estou falando, comece a prestar atenção agora, porque se estava fácil, vai ficar difícil. Se estava difícil, vai ficar mais difícil. Então, vamos considerar a tabela a seguir, que ela está representando o número de acidentes ocorridos por 30 motociclistas, ok? Qual é a variável? O número de acidentes, não é? 1 acidente, 2 acidentes, 3 acidentes, 4 acidentes, 5 acidentes. Eu estou calculando um número de acidentes com 10 motoristas de mototáxi. Tá errado isso daqui, né? Porque se são 10 motoristas de mototáxi, isso daqui teria que estar muito mais. Mas esquece esses 10 motoristas, isso daqui tá errado. E olha que eu tirei isso daqui do livro. 13 motociclistas contaram que tiveram um
acidente apenas. E vamos ler essa tabela bem lida para todo mundo entender e para ninguém ficar com dúvida. Então, vamos ler a tabela. Eu estou dizendo que 13 motociclistas tiveram deixa eu pegar o apontador aqui para ficar mais fácil. 13 motociclistas tiveram um acidente apenas. Só que 5 motociclistas tiveram 2 acidentes. 9 motociclistas tiveram 3 acidentes. Um motociclista dos pesquisados tiveram 4. E 2 motociclistas tiveram 5. Ok? Essa frequência dos acidentes indicam o quê? A intensidade deles. Contudo, para esse cálculo da média, a gente precisa entender que cada variável tem a quantidade indicada na coluna ao lado. Dessa forma, eu vou explicar como que a gente calcula uma média quando a gente está numa planilha igual essa daqui. Lembra que 13 motociclistas tiveram um acidente? 5 motociclistas tiveram 2 acidentes? 9 motociclistas tiveram 3. Um motociclista teve 4 e 2 motociclistas tiveram 5. Vocês lembram disso? Aqui não tá? Multiplicar isso por 13 não é a mesma coisa que eu somar o número 1 13 vezes? O que é a média? É a somatório de todos os números dividido pela quantidade de números. Então, se eu vou ter que somar todos os números, e dentro da minha pesquisa eu descobri que 13 pessoas tiveram um acidente, eu teria que pegar esse número 1 e botar ele 13 vezes ali, não é? 1 mais 1 mais 1. Mas isso não é a mesma coisa que eu pegar o 1 e multiplicar por 13? É. Então, para facilitar a minha vida, eu pego esse 1 e multiplico por 13. Esse 2 e multiplico por 5. Porque é a mesma coisa de eu pegar o número 2 e representar ele aqui 5 vezes. Pegar esse número 3 e representar ele aqui 9 vezes. Esse número 4 uma vez e esse número 5 2 vezes. É a mesma coisa. Então, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro. A única diferença é que eu estou multiplicando pela quantidade de vezes para ficar mais fácil do que eu ficar somando aquele monte de número. Porque como eram muitos números, eu coloquei eles em planilha para facilitar a leitura. Então, eu vou dividir por quanto? 13 mais 5 mais 9 mais 1 mais 2. Isso daqui não é o total de números? Não é o total das frequências? E isso dá 2,13. Essa, na verdade, é a fórmula, mas eu não quero que vocês se atentem muito para a fórmula, eu quero que vocês aprendam. Então, gente, além dessa forma como foi apresentada, a gente tem uma outra forma que a gente pode apresentar também os dados, que é através de intervalo de classe. E aí, presta atenção em mim aqui agora. Se eu estiver medindo a altura, o que é a variável aqui? Estatura. O que é a frequência aqui? O número de alunos, ok? Entre 1,60 e 1,65 tem 5 alunos. Entre 1,65 e 1,70 tem 20 alunos. Entre 1,70 e 1,75, 11 alunos. E aí, consecutivamente, até embaixo. Só que aí eu pergunto para vocês, eu acabei de ensinar para vocês que para a gente calcular isso, a gente tem que multiplicar a variável pela frequência, não é isso que eu acabei de ensinar? Acabei de ensinar isso. Mas e aí, qual variável que eu vou pegar? 1,65 ou 1,70? Complicou, né? Porque até o momento eu estava multiplicando a variável pela frequência. Só que aí eu não sei qual é a variável, porque eu tenho várias variáveis, né? Se você for pensar em altura, a altura é uma quantidade contínua, né? Um quantitativo contínuo. A gente pode ter
1,65,2, né? 1,64,6. Tipo, é muito grande o número, né? Um número que é um número que continua, é um número contínuo, igual a gente aprendeu. Mas tem um macete para a gente fazer isso. E como é que é? A gente descobre quem está no meio. E quem está no meio entre 160 e 165? 162,5. Então, o macete é, eu vou descobrir quem está aqui no meio, que eu chamo de média das classes, e vou multiplicar esse número que eu acabei de descobrir, não esse. Esse, a partir do momento que eu achei as médias das classes, eu vou esquecer esse daqui. Esse daqui eu esqueço. E aí eu multiplico esse por esse. Tcharam! Ou seja, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou pegar todos os números que eu achei aqui na planilha, eu achei nessa média aqui, vou somar e vou dividir pela quantidade de números que eram 40. São 40 alunos. Mediana, gente. Se vocês estiverem com dúvida, de novo, vou dar até esse recadinho de novo, que pode ter gente ter chegado antes. Segura a dúvida, anota. No final, eu vou tirar todas as dúvidas ou pelo chat, ou eu vou indicar algum material complementar para vocês assistirem, se der tempo. Mas eu tenho 15 minutos de aula ainda e eu tenho que dar conta. Vamos lá. Outra medida é a mediana. E esse conceito da mediana nada mais é do que o valor que está no meio. Ok? Quem está no meio? Então, vamos lá. Se eu tenho esse conjunto de dados aqui, 5, 8, né? O conjunto de dados estava aqui, todo bagunçado, não estava? 8, 5, 14, 9, 56, 32, 23. Aqui eu consigo achar uma mediana? Não. Por que eu não consigo achar uma mediana? Porque eu não estou em alinhado, eu não sei quem é o menor número, quem é o maior número. Ou seja, eu não posso fazer nada com isso daqui. Eu tenho que primeiro organizar em ordem crescente. Então, eu organizei 5, 8, 9, 14, 23, 32, 56. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 números. Então, se eu tenho 7 números, eu tenho o número ímpar. 7 números, quem está no meio? Quem está no meio? Eu tenho 3 números para cá e eu tenho 3 números para cá. Quem está no meio? O 14. Marina, e se fosse pares? Se fosse par, eu vou encontrar 2 números no meio, não vou? Se fosse par, eu vou encontrar... Qual é... Você sempre decora a mediana o seguinte. A mediana, ela está no meio. Ela tem que ter uma quantidade de números para cá igual da quantidade para cá. Se os números forem ímpares, ela vai estar aparente. Se a quantidade de números for ímpar, ela vai estar aparente ali no meio. Eu vou ter uma quantidade x para cá e uma quantidade x para cá, igual. Se for par, eu vou ter 2 números no meio. E aí, o que eu faço? A mesma coisa que eu fiz lá naquela planilha de dados agrupados. Eu somo um com o outro e divido por 2 e acho a mediana. Então, de novo, se os números são ímpares, a mediana, ela sempre vai estar aparente. Por quê? Porque eu vou ter uma quantidade de números para um lado igual à quantidade de números para o outro e vou ter um número no meio, ok? Se eu tenho 7 números, eu tenho 3 de um lado, 3 do outro e um no meio. Se eu tenho 15 números, eu tenho 7 para um lado, 7 para o outro e um número no meio, ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando é ímpar, é facinho. Quando é par, o meio sobram 2 números, né? Vamos supor aqui que eu tivesse aqui, depois dos 56, um 60. Então, ficaria no meio qual? 14 e o 23. Aí, como é que eu acho esse meio aqui? Somo esses dois e divido por 2. Deixa eu ver se tem um exemplo disso. Tem. Olha o exemplo aqui. Adoro quando eu preparo o material completo. Aqui, a gente tem uma quantidade par de números. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números.
Então, eu tenho 4 números para o lado de cá e 4 números para o lado de cá. Quem está no meio? Esses dois aqui, o 9 e o 14. Porque o meio, na verdade, é representado aqui, né? Ele está aqui, entre o 9 e o 14. Então, como é que eu acho ele? Eu somo 9 mais 14, divido por 2, que dá 11,5. Ok, galera? E agora, para finalizar, porque eu preciso de 10 minutos, pelo menos, para tirar as dúvidas de vocês, a gente tem a moda. E essa moda, ela geralmente, ela é representada, ela geralmente não, ela é a medida de tendência central mais simples. E ela, na verdade, é o valor que ocorre com maior frequência. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2, 5, 8, 9, 14, 23, 32, 56. Todos eles são elementos diferentes. Eu não tenho nenhum elemento que se repete. Então, eu chamo isso de um conjunto amodal. Não tem moda. Todo mundo é diferente. Pensa no seguinte, moda é aquele negócio assim, todo mundo anda diferente, ninguém usa a mesma roupa. Não tem moda. Mas não, todo mundo usa a mesma mochila. Na minha época era a mochila da Company. Todo mundo tinha mochila da Company. Acho que deve ter gente da minha época aí. Na minha época era a mochila da Company. Então, qual que era a moda? Usar a mochila da Company. Lembrou isso, você vai lembrar o que é moda. Nessa série de dados aqui, eu tenho 2 modas. Não, Marina, eu tenho uma moda só. Marina, mas por que o 8 se repete várias vezes e o 9 se repete várias vezes? O 9 se repete 2 vezes. Mas o 8 se repete 1, 2, 3. Eu só tenho 2 modas se a quantidade de frequência dos 2 números for igual. Se o 9 também tivesse se repetindo 3 vezes, eu teria 2 modas. Como o 9 só se repete 2 vezes e o 8, 3, a minha única moda é o 8. Ok, gente? Isso não é complicado. Moda é o mais fácil. Eu não quero que vocês ranquem os cabelos por causa de moda. E aí, agora, para vocês entenderem o que é bimodal, quando tem 2 modas, eu vou mostrar aqui embaixo. Tá vendo aqui? Olha essa série aqui. 2, 5, 8, 8, 8, 9, 9, 14, 23, 32, 56, 56, 56. Opa! Aqui repete 3 vezes, aqui repete 3 vezes. Então, eu tenho 2 modas, 8 e 56. Nesse caso, ela se aplica. E aí, isso daqui seria um conteúdo complementar, tá? Que eu ia simplesmente, mas eu já falei de tudo isso daqui. Isso tudo tá lá no material. Eu não vou falar sobre isso, porque senão eu vou perder tempo de tirar as dúvidas de vocês agora. Essa é a agenda das nossas próximas aulas. Eu vou esperar vocês anotarem. Vou me despedir da galera que está me assistindo aqui no gravado. Vou ficar com a galera do ao vivo. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua presença. Aproveita e dá uma moral para a professora, se inscreve aí no canal, dá um joinha. Aproveita, quem sabe eu não me torno uma professora famosa e vocês vão poder dizer, tive aula com ela. Ó, beijinho, beijinho. Vou ficar com a galera aqui do ao vivo.